somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor, nada temer, nada temer, tudo é possível, somente crer. Amém? Deus nos abençoe. Vamos receber o pastor Rubens, amém? A ele vir com reverência, para que nós podemos sair daqui abençoados nesta noite, amém? Deus nos abençoe. Amém, que Deus abençoe todos nós. Bem, Apocalipse capítulo 3. Verso 1. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve isso, diz: o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Amém. Oremos. Senhor Jesus Cristo, nosso Pai Celestial, nós temos certeza, meu Deus, que o Senhor há de nos guiar através da Tua Palavra. Amém. Nós estamos, meu Deus, nesta noite felizes, porque sentimos Tua presença neste lugar. Após cantar cânticos de louvores e exaltar o Teu nome, agora nos aproximamos de Tua Palavra, pois a Tua Palavra é mais pura e mais eficaz, mais valiosa do que o ouro, e nós estamos nela agora, Senhor, e temos certeza, meu Deus, que Tu há de preencher nossas almas com essas coisas boas da Tua Palavra. Em nome de Jesus Cristo, abençoa-nos nesta noite. Amém. Sentado. Está conosco o irmão Kennedy, né, que ele está morando agora no Maranhão, né? O nome da cidade, irmão, é Turilândia, né? Amém. Então, o irmão Kennedy, que é uma pessoa muito querida no nosso meio, todo mundo gosta do irmão Kennedy, né? E é bom a gente ter aqui ele de novo com a gente, né? Esta noite. Sabemos que ele terá que voltar, porque está morando ali, mas sempre que ele vier aqui, ele vai vir aqui, né? Na casa do Senhor, com certeza. Graças a Deus. E eu tenho certeza que o pastor Moura vai ficar feliz com esta visita, até porque ele vai ver. Esse é bom filmar, irmão, que o pastor Moura vê ele lá de Fortaleza. Ele vê, assiste os cultos daqui pela internet. Por isso a gente filma, né? A gente filma porque o povo assiste, os irmãos assistem pela internet. Graças a Deus. E é tão bom a gente poder ler uma escritura tão maravilhosa como essa, né? E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve isso, diz: o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Tem 7 Espíritos, 7 estrelas. A estrela, ela brilha, né? São 7 brilhos, 7 lâmpadas. E também Apocalipse 4, no verso 5, vocês fiquem sentados mesmo, diz assim: do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. O salmista Davi diz: lâmpada para os meus pés é a Tua palavra, Senhor, luz para o meu caminho. Então sempre é 7 lâmpadas, foram 7 eras, em cada era tinha uma lâmpada. O mensageiro era a lâmpada da era. Amém? Amém. Glória a Deus.
Nós podemos encontrar também mais um versículo, está em Zacarias capítulo 4, versículo 10. Nós vamos ver sobre esses sete olhos. Vamos fazer aqui como se fosse uma escola dominical. Zacarias 4 e o versículo 7 em diante, que diz: quem és tu, ó monte grande, diante de Zorobabel? Será uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações, graça era. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo: as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esse se alegrará vendo o prumo na mão de Zorobabel. São os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Amém? Amém. Os 7 olhos do Senhor, 7 lâmpadas, 7 castiçais de ouro, 7 mensageiros, 7 espíritos, e aí vai, né? Agora, Apocalipse capítulo 5, versículo 6 diz: e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões, um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Amém? São as leituras que eu estava desejoso de ler nesta noite. Que o cordeiro tinha 7 chifres, pontas são chifres, amém? 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. Agora, nós vamos falar sobre isso, porque Deus estabeleceu 7 mensageiros, desde o tempo de Paulo até hoje. E nós ouvimos o toque da mensagem do último, amém? Do último mensageiro. E que nós temos que saber de uma coisa: a mensagem do último é a perfeição. O 7 é o número perfeito. Então a mensagem do profeta William Branham é a perfeição. Amém? Amém. Então, se é perfeito, vamos ficar com o que é perfeito. Amém. Amém. O apóstolo Paulo diz que a gente tinha em parte, mas quando chegasse o que era perfeito, aquilo que é em parte seria aniquilado. Então tudo que era em parte foi aniquilado. E a mensagem do irmão Branham é a mensagem do 7. Então na mensagem do 7 foi a mensagem perfeita. Então se tem alguém antes do 7º, que vá para o 7º. E se tem alguém depois do 7º, que volte para o 7º. Você diz: não vou voltar. Não, você, dessa vez tem que voltar. Há um espírito aí, né, dizendo que a mensagem do irmão Branham é maná podre. Isso é blasfêmia. A mensagem do irmão Branham é o grão, é a perfeição. Quem está com a mensagem de Wesley tem que vir para a mensagem de Branham. E quem está com a mensagem do 8º tem que voltar para a mensagem de Branham. Ela é a perfeição. O irmão Branham disse: é o grão, não tem mais para onde ir. Amadureceu e se tornou o grão. A mensagem era perfeita, o grão perfeito. Não pode se tornar outra coisa. Não tem outra mensagem, não tem outro mensageiro. Então, se alguém passou para o 8º, que volte para o 7º, porque o 7º é a perfeição, é a base. Amém. É como uma balsa no meio do oceano. Os aviões voam de cima dela para tudo quanto é lado, mas para retornar, para pousar, para encontrar lugar de repouso, tem que voltar para ela. Não pode pousar em outro lugar, não tem outro lugar para pousar. Então existem várias linhas da mensagem. Existe a linha da ressurreição isolada, existe a linha do 8º mensageiro, existe a linha que os mistérios não foram abertos. Existe 300 ou 400 linhas. Mas uma coisa eu digo:
todas essas linhas têm que voltar para a mensagem de Branham, porque a mensagem de Branham é a perfeição. Amém. Amém? Desde que elas não tomem um caminho inflexível, porque o irmão Branham disse que o caminho inflexível é aquele que não faz isso, não volta. Mas você faz um retorno e volta para a mensagem, que é a base. É a base militar, né? No meio do oceano, eles têm aqueles navios de guerra, que eu esqueço como é que é o nome. Ele é, na verdade, para pouso de avião, enorme, quase do tamanho de uma cidade, no meio do oceano. E eles voam para todos os lados. Tem que voltar. A gente encontra que a pomba, quando Noé soltou ela, o urubu saiu e encontrou um lugar para pousar. Ele encontrou logo um elefante morto, pousou em cima. Aquilo era bom para ele, né? A ressurreição isolada, a doutrina do oitavo, é muito bom para urubu. Mas a pomba não, ela voou e disse: não tem nenhum lugar melhor do que a arca. Tem que voltar para a arca. Então é uma coisa que não precisa pressa. Tem gente apressada demais, quer adiantar a coisa. Nós temos que ir em frente. Que a mensagem de hoje não, a mensagem de hoje é a mensagem de Branham. Amém? Amém. Não tem que se apressar. Não tem outro bote para pular. Não tem um oitavo bote. Quem estava com o Wesley tinha para onde pular, não tinha? Tinha Branham. Mas quem está com o Branham não tem mais para onde ir. Só se voltar. Aí se voltar, vai para os pentecostais, vai para os wesleyanos e aí vai voltando. Mas para ir para frente também não dá para ir. Só tem a próxima coisa, é o rapto. Da mensagem de Branham você tem que pular para o rapto. Não tem outra mensagem. Ela é o grão, a perfeição. Amém? Amém. E na mensagem de Branham você vai encontrar que ele cria em batismo com o Espírito Santo, imposição de mãos, cura divina, batismo em nome de Jesus Cristo, cria que todos os mistérios foram consumados. Na mensagem de Branham você vai encontrar tudo isso, que o tempo chegou à plenitude. E todas essas coisas que nós conhecemos está ali no grão, na perfeição, na mensagem do último mensageiro. Amém. Agora veja bem, parágrafo 186 da mensagem à brecha, Branham diz: ele fez sua obra. Vou pular 187 porque eu quero falar sobre os olhos, né, os 7 olhos. Vejam, vamos a esses símbolos. São apenas 9 horas, tenho 3 horas mais. Satanás continua me dizendo que as pessoas estão ficando cansadas. Vocês estão cansados? Não, né? O irmão Branham disse que Satanás estava dizendo para ele que os irmãos estavam cansados. Olha, estão cansados, termina esse culto. Não, mas veja bem, então eu creio que elas estão, mas deixe-me tomar isso de todos os modos. 7 chifres. Os 7 chifres do cordeiro que nós lemos há pouco em Apocalipse. Amém? Os 7 chifres foram as 7 eras. Cada chifre uma era. Amém? Amém. Então os 7 chifres do cordeiro foram as 7 eras da igreja. Veja, as 7 eras da igreja, porque essa foi a proteção do cordeiro sobre a terra. Ele protegeu os seus direitos com um grupo enviado por Deus. Veja, os chifres do cordeiro. Agora ele diz: 7 olhos são os 7 mensageiros das 7 eras da igreja. 7 olhos, ele diz, 7 videntes. E é aqui que eu estou, porque nós temos pregado que só era profeta Paulo e Branham. Mas o irmão Branham está dizendo que aqui que é 7 videntes. Depois você vai ver na mensagem, exposição das 7 eras, que ele diz: Martinho Lutero não era profeta, era um reformador. Tudo você tem entendimento divino para captar as coisas. Esses homens, de uma forma ou de outra, eram realmente 7 videntes. Amém? Porque eles tinham o dom de discernir as coisas espirituais. Então eram 7 videntes, 7 olhos. Você gostaria de anotar alguma escritura? Vamos voltar a ela. O que você disse? Você tem muito tempo, correto? Vamos a Zacarias, o livro de Zacarias, só um pouquinho. Zacarias capítulo 3. Ele vai ler: ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros. Zacarias 3, verso 8 e 9.
que se assentam diante de ti, porque são homens contentosos. Eis que eu vos farei vir o meu servo, o redouro, que era Cristo. Amém? Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. É uma pedra única, e nesta pedra única estão os 7 videntes, os 7 mensageiros. Não são 7 pedras. Os videntes, os mensageiros, são 7, mas a revelação é só uma. Amém. Porque diz aqui: sobre esta pedra única estão 7 olhos. Então a revelação de Irineu não podia ser diferente da de Paulo, que pedra significa revelação, não, já disse isso. Então a revelação de Irineu tinha que ser a mesma de Paulo. Amém. Amém? A revelação de Martim tinha que ser a mesma de Irineu, porque eles eram 7, mas a revelação, a pedra, era uma só. Que diz assim: porque eis aqui, estou lendo Zacarias 3, verso 8 e 9. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Mas antes de 2010 para cá, não havia mais um mensageiro em Apocalipse 10, verso 8 a 11. Aquele versículo todo mundo cria que era a noiva, que João representa a noiva. Amém? Todo mundo cria nisso. Mombrana não falou nisso. Ninguém falou nisso. Isso não existe. Mombrana falou que tinha um mensageiro em Apocalipse 10, 7 e disse que era o último, mas agora já apareceu. Mas aí você diz: mas por que Brana não falou isso? Não, porque isso é uma revelação nova. Não, mas aqui é uma pedra única, uma revelação única. E sobre esta revelação única estão 7 olhos. Os 7 mensageiros estão na revelação única. Amém? Estão os 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num dia, diz Deus. Agora vamos voltar a Zacarias 4:10. Ouçam, Mombrana diz: porque quem despreza o dia das coisas pequenas, Deus em simplicidade, diz Mombrana, vê, pois esses se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel, os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. O Mombrana diz: os 7 olhos, olhos significam visão, visão significa profetas, videntes. Este cordeiro tinha 7 chifres, e sobre cada chifre tinha um olho, 7 olhos. Mombrana diz: o que é isto? Cristo e sua noiva, 7 eras da igreja. Fora havia 7 profetas que saíram. Não quero que você entenda, já vimos que só era profeta o primeiro e o último, que os outros eram reformadores. Mas eu quero mostrar para vocês, porque eu já preguei em outra pregação, que é 7 profetas. E eu quero que vocês saibam que eu preguei isso porque eu vi aqui o profeta dizendo. Eu não prego aquilo que o profeta não disse. Então o Mombrana está dizendo: que é isso? Cristo e sua noiva, 7 eras da igreja. Fora havia 7 profetas que saíram, 7 videntes, olhos. Então o último deve ser um vidente. O último mensageiro também é um vidente, é um profeta. Mas preste bem atenção que esse é o último. Amém? Amém. O último, glória a Deus, o último homem de Deus, o último homem como líder de uma era. Amém? Depois deste último, não pode haver um homem como líder de uma era, com uma mensagem mundial. Amém? Mas este é o último. Então vi uma mensagem pregada por um pregador muito sobressalente, que diz: o rival do mensageiro do 7º selo. Quando o outro tenta tomar aquela posição, ele é o rival. E eu queria chamar a atenção do rival. Este é o último.
Amém. Amém? O último deve ser um vidente. Correto? Bom, mas se tem outro, então nós erramos alguma coisa. Tem um outro, tem um em Apocalipse 10:8. Então ou nós estamos errados ou ele está errado. Primeiro, vamos tomar aqui. Na mensagem de exposição das 7 eras, Montbrand diz: Martinho Lutero não era profeta. Talvez esse esteja tomando o lugar de Martinho para completar os 7. Bem, mas se ele for, então ele tem que ser um vidente. Amém? Amém. O mensageiro tem que ser um vidente. Um líder de uma era tem que ter os poderes sobrenaturais. Vou mostrar para vocês isso depois. O Montbrand disse na mensagem de testemunha, creio que é parágrafo 84, e de Deus não usa todo mundo com os poderes sobrenaturais. Ele usa um mensageiro, um homem, mas aquele homem tem que ter o sobrenatural nele. Deus não exige isso de todo mundo, mas do mensageiro ele exige. Então o senhor rival precisa fazer os mesmos sinais, precisa parar a tempestade, precisa criar esquilo. Se alguém quer tomar a posição de mensageiro, saiba disso, que é uma responsabilidade grande. Tem que fazer os sinais. Como diz, não é todos não que faz. Nem todos têm o dom, mas o mensageiro tem que ter. Amém. Aí você vai encontrar no livro de exposição das 7 eras, ele mostra que Paulo teve os sinais, os poderes, cura, prodígios e maravilhas. Irineu teve os sinais, prodígios, curas e maravilhas. Martinho teve, inclusive, Montbrand disse que ele foi amarrado debaixo de uma árvore. E quando a árvore caiu, ela virou para o outro lado. Columba teve os sinais, ele disse que eles fizeram um barulho lá para ele não pregar, e ele começou a pregar, e Deus alterou a voz dele num grau tão alto que cobriu a voz de todo mundo. Sem caixa amplificada, sem nada. Aí vem de lá para cá, irmãos, o Wesley teve os sinais. Ele tinha que ir num certo lugar, e o cavalo dele caiu, quebrou a perna. Ele chegou e disse: Senhor, eu preciso chegar lá. O cavalo quebrou a perna. Colocou a mão na pata do cavalo. Eu te curo em nome de Jesus. O cavalo levantou bonzinho. O mensageiro tem que ter os sinais. Não é exigido da noiva, do grupo, do corpo. Do corpo não é exigido. Creio que tem alguém no corpo que tem os sinais, irmãozinhos que você não dá nada por ele, e ele tem o dom. Paulo diz isso, Paulo diz: foi a todo mundo dado o dom da palavra? Ele pergunta, ele diz: não. Foi a todo mundo dado o dom da profecia? A pergunta: não é para todo mundo que foi dado. Ele diz: foi para todo mundo dado o dom da cura? Também não é todo mundo que tem o dom da cura. Tem irmãos aqui na igreja que tem o dom da cura e outros não tem. Às vezes o pastor nem tem. Ele tem o dom da palavra e às vezes não tem o dom da cura. Agora você vai encontrar também que o ministro Montbrand diz: o ministério da cura acompanha qualquer ministro. Mas às vezes ele é levantado para pregar. Mas tem alguém na igreja que tem o dom só daquilo, próprio daquilo. Mas o que eu estou dizendo é que o mensageiro, se alguém quer se tornar mensageiro ou líder da noiva, ele tem que ter os sinais. Ele tem. Aquele homem tem que ter. Ele tem que curar os enfermos, ele tem que derrubar câncer na plataforma, ressuscitar mortos, que é para provar que Deus está com ele. Se Deus é conosco, então onde estão todos os seus milagres? Amém? Amém. Mas aí às vezes não crê nem na cura divina. Aí como é que vai? Se nem crê. A Bíblia diz: esses sinais seguirão aqueles que creem. A pessoa nem crê na cura divina, como é que vai ter os sinais? Mas quer se tornar líder, porque sendo líder, aí vem a fama, vem o dinheiro, todas essas coisas. É um interesse por dinheiro e nada mais. Mas o irmão Brana, ele não se tornou um líder mundial porque ele quis.
Ele disse para o Mon Green, eu vi o Mon Green dizendo isso na internet. Mon Green disse para o Mon Brand, disse: Mon Green, esses sinais, prodígios que acontecem no meu ministério, eu não consegui isso orando e jejuando, não. Ele disse: eu nasci com isso. Amém. Ele nasceu com o dom. Eu vou orar, eu vou pedir os dons para mim orar pelos enfermos. Não, aquilo é dado quando você nasce e já vai conseguir. Amém? Amém? É bom orar, não estou dizendo que orar é ruim, não, é bom orar. Mas eu estou dizendo que a pessoa nasce com aquilo. O Mombran disse para o Mombrinho, disse: eu não ganhei isso orando e jejuando, não. Eu nasci assim com isso. Amém. Ele tinha visão, não era porque ele queria, não. Às vezes quando ele via, já estava dentro da visão. Não era porque ele queria. Glória a Deus. Amém. Mas vocês viram aqui essa questão dos 7 olhos. Amém? Agora eu quero mostrar os mensageiros, respectivos mensageiros e seus sinais. E nós vamos ver na página 92 do livro página 59 do livro Exposição das 7 Eras. Vamos ver os sinais que acompanhavam o ministério de Paulo, o primeiro mensageiro. Ele era profeta, mensageiro, ele era apóstolo. Na verdade, Paulo tinha os 5 ofícios do quintuple de Efésios, tudo nele: pastor, evangelista, mestre, apóstolo. Aquele homem tinha tudo, os 5 ofícios. Então, se comparar com o ministério de Paulo hoje, é tempo perdido. Eu sou igual a Paulo, com um abortivo. Não é porque eu sou um abortivo, mas isso não te faz como Paulo. Amém? Paulo era um mensageiro de uma era, e o primeiro mensageiro, e ele era cheio da manifestação do Espírito. O ministério de Paulo teve uma qualidade tríplice, diz o Mombrando, uma qualidade tríplice, e foi como segue. Primeiramente, Paulo foi completamente fiel à palavra. Então esta é uma qualidade importante, o ministro ser fiel à palavra. Amém. Eu acho que essa qualidade aqui é a mais importante, e ele tinha essa qualidade. Como assim fiel à palavra? Vocês estão me vendo aqui pregar só a palavra, é verdade? Mas aí imagine daqui uns dias, se aqui começa a encher de gente. Aí o pastor dali das Assembleias de Deus diz: olha, irmão Rubens, quero unir as 2 igrejas. Eu vou lá, minha igreja vai congregar com você. Aí aqui enche de gente. Aí aumenta os dízimos, as ofertas, certo? Aí eu continuo pregando, bati em nome de Jesus. Aí ele chega e diz: olha, aí não, eu venho para cá, o meu povo vem para cá, a gente ajuda com o dízimo, com as ofertas, mas vai ter que mudar essa tua pregação. Aí eu mudo a pregação. Aí eu não prego mais as coisas fortes que pregavam, não prego mais as verdades que pregavam, porque eu não fui fiel à palavra. Amém? Amém. Então esse é o ministro que tem a infidelidade na palavra. Mas Paulo era fiel à palavra. Essa era a primeira qualidade do ministério de Paulo. Ele era fiel à palavra. Ou seja, você podia colocar qualquer dinheiro na mão dele para ele mudar seu tema, ele não mudava. Amém? Não mudava o tema. E tem muitos pregadores que mudam o tema. Encontramos pregadores que um tempo pregava que um pastor sobre outro é nicolaísmo. Hoje mudou o tema, não pode mais pregar isso. É verdade? Encontramos pregador que antes dizia que não tem 2 águias, dizia que só tinha uma águia nesta era, que era Brana, mas agora mudou o tema. Agora tem 2 águias, uma águia em Apocalipse 10:7, outra águia em Apocalipse 10:8. E não é um corpo, não é um corpo, não é a
noiva, não, diz que é um homem, um ministério de uma outra águia, duas águias. Mas antes de você assistir a mensagem, o rival, você vai encontrar e dizer, não tem duas águias. Então o pregador muda o tema conforme vê a igreja encher. Se começa a encher, muda o tema. Olha, eu disse que não tinha outro mensageiro mesmo, mas estou vendo a igreja crescer, e cada pastor cuidando de sua igreja, e eu quero que esses pastores se submetam a mim. Então o que eu faço? Eu faço o seguinte, eu vou criar mais um mensageiro para poder submetê-los. Amém? E então submete mesmo, né? Então esse é a primeira qualidade do ministério de Paulo era esta: fidelidade à palavra. Amém? Não mudar a sua pregação. Vamos para a segunda qualidade do ministério de Paulo. A segunda qualidade era, em segundo lugar, seu ministério foi no poder do Espírito. Amém? Amém. No poder do Espírito. Montbrand diz, demonstrando assim a palavra falada e escrita, 1 Coríntios 2, 1, 5. E eu, irmão, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de Espírito. Então, a segunda qualidade do ministério de Paulo foi: seu ministério foi no poder do Espírito. Não pregou coisa aprendida de outro homem. Amém? E a terceira e última qualidade do ministério de Paulo é, em terceiro lugar, diz Montbrand, ele tinha o fruto evidente de seu ministério dado por Deus. Ele diz, fui nesto em gloriar-me. Vós me constrangestes, porque eu devia ser louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos demais, aos mais excelentes apóstolos, ainda que não sou. 1 Coríntios 9:2. Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado. Então ele tinha as três qualidades, a qualidade tríplice, né? Que era isso aí, uma demonstração do Espírito, fidelidade à palavra e tudo mais. Agora nós vamos para o segundo mensageiro, Irineu. Vamos para a exposição de 7 eras, página 92. Montbrand diz, com Irineu não foi assim. Ele militou contra qualquer forma de organização. Além disso, a história de sua vida, na qual ele serviu ao Senhor, foi de muita manifestação no Espírito Santo. Este é o mensageiro da segunda era. E a palavra era ensinada com incomum clareza e conformidade com seus preceitos originais. Sabe que suas igrejas na França tinham os dons do Espírito entre elas, pois os santos falavam em línguas, profetizavam, ressuscitavam os mortos. Amém? Isto acompanhava o mensageiro Irineu. E diz, e curava os doentes pela oração da fé. Irineu. Esta era a qualidade do ministério de Irineu. Glória a Deus. Vamos pular rápido aqui para a página 136. Vamos ver os sinais que acompanhavam o terceiro mensageiro, o terceiro olho, né, do Cordeiro. Diz assim, Martim, falando agora do mensageiro Martim. Após ter deixado o exército e tendo se tornado um líder na igreja, ele tomou uma posição bem militante contra a idolatria. Ele derrubou os bosques, quebrou as imagens e demoliu os altares. Quando confrontado pelos pagãos por causa de suas
obras, ele os desafiava da mesma maneira que Elias fez com os profetas de Baal. Ele se ofereceu para ser amarrado a uma árvore no lado inferior desta, de forma que quando fosse derrubado, ela o esmagaria, a menos que Deus intervisse e virasse a árvore ao contrário, enquanto caísse. Os astutos pagãos o amarraram a uma árvore que crescia na encosta de uma colina, seguros, com certeza, de que a atração natural da gravidade faria a árvore cair para esmagá-lo. Assim que a árvore começou a cair, Deus virou-a rapidamente colina acima, contrário a todas as leis naturais. Os pagãos que fugiram foram esmagados, enquanto a árvore caía sobre diversos deles. Então, amarraram ele, a árvore era pendida colina abaixo, amarraram ele embaixo, cortaram para a árvore cair e esmagar ele. Deus virou a árvore ao contrário, totalmente contra a lei da gravidade, contra tudo, e caiu por cima dos que estavam cortando a árvore. Então, os sinais e os prodígios acompanhando o mensageiro Martinho. Se você quer ser mensageiro, você tem que ter os sinais e os prodígios. Não é ficar só atrás de um púlpito, enchendo a barriga, não. Filmando, mandando CD, colocando na internet. Mas ele disse, como ele fala isso que ele também está filmando? É porque a internet é o único meio da gente falar para o mundo todo, né? Mas eu sou contra esse negócio de ficar só de trás do púlpito. Eu não fico de trás do púlpito. Nossos obreiros aqui é testemunha disso. Né, irmão Alessandro? Amanhã a gente começa. Nós saímos de trás do púlpito também. Glória a Deus. Uma coisa é você falar daqui, outra coisa é ir lá na rua dizer que a Trindade é aqueles três espíritos imundos semelhantes a rã. Que aí você vai ter os católicos como inimigo e também os protestantes. Você vai arriscar levar uma pedrada, levar um tiro. Ele diz, eu queria ver você ir lá na África, lá onde é proibido, lá na China ou lá na Rússia. Eu não vou porque não tem condição, mas se tivesse, ia. Amém? Então, como a gente não tem condição, a gente vai onde a gente tem condição. Não pode ficar parado. Tem que pregar o Evangelho. Amém. Glória a Deus. Então, esses foram os sinais que acompanharam o mensageiro Martinho. Agora vamos para a página 192, a exposição das 7 eras. Vamos ver os sinais que acompanharam o mensageiro Columba, o quarto mensageiro. Amém? Columba, falando do mensageiro Columba da era de Tiatira, quarto mensageiro. Numa de suas jornadas missionárias, quando se aproximava de uma cidade murada, ele encontrou os portões fechados para ele. Ele alçou sua voz em oração para que Deus pudesse intervir e permitisse que ele tivesse acesso às pessoas a fim de pregar. Porém, enquanto ele orava, os mágicos da corte começaram a perturbá-lo com altos ruídos. Ele então começou a cantar um salmo. Enquanto cantava, Deus aumentou tanto o volume de sua voz que abafou os gritos dos pagãos. Repentinamente os portões abriram-se espontaneamente. Os portões abriram sozinhos. Olha os sinais dos prodígios acompanhando Columba. Amém? Os portões se abriram repentinamente. Ele entrou e pregou o Evangelho, ganhando muitos para o Senhor. Amém. Eu estou dando só um exemplo, mas tem muito exemplo de coisas que aconteceram, né, no seu ministério. Columba. Amém? Glória a Deus. Este é o mensageiro Columba. Agora vamos para a mensagem, para a página 219, exposição das 7 eras. Vamos ver Martinho Lutero. Irmão Brana diz que Martinho Lutero não era um profeta, amém? Mas um reformador. Ele tinha a incumbência de reformar a coisa, de encarar o catolicismo e abrir um galho. Deus queria abrir um galho. Quem estava aqui quando eu preguei a mensagem Torre de Babel? Aquilo mostra ali que Deus pedaça, é Deus que espedaça, porque Ele quer tratar individualmente. E Deus usou Martinho Lutero para espedaçar lá atrás, não para formar uma outra denominação, mas Deus quer espedaçar a coisa para poder tratar individualmente.
Amém? Agora, como já mencionei, esta era foi chamada Era de Sardes agora, pelos historiadores do período de Roma, de reforma. Isso é exatamente correto. Isso o que ela foi. Tinha que ser assim, pois Martinho Lutero foi um reformador. Mas você vai encontrar, como eu li há pouco, ele dizendo que era um vidente. Amém? Não um profeta. Agora, eu sei que o livro da história o chama de profeta. Porém, isso não quer dizer que o livro da história esteja certo, porque não há nenhum registro qualificando Martinho Lutero como um verdadeiro profeta de Deus, no grande sentido escriturístico dessa palavra. Ele foi um ótimo mestre com algumas manifestações do Espírito em sua vida, e louvamos a Deus por isso. Veja bem, ele foi um ótimo mestre com algumas manifestações do Espírito em sua vida. Aqui estavam as manifestações do Espírito no ministério de Lutero também. Então Lutero tinha as manifestações do Espírito. Amém? Glória a Deus. Agora vamos para Wesley. 259, exposição das 7 eras. Vamos ver aqui, falando de Wesley, ele diz: ele era um crente no poder de Deus e orava pelos enfermos com grande fé e maravilhosos resultados, diz o Branco. Agora falando de John Wesley, o sexto mensageiro. Ele diz: ele era um crente no poder de Deus e orava pelos enfermos com grande fé e maravilhosos resultados. Muitas de suas reuniões receberam a manifestação dos dons espirituais, diz o Mombrana aqui. E tem a passagem, o Mombrana diz: quebrou a perna do cavalo e consertou ela. Agora nós vamos para o último, na verdade, agora que é o último, amém? Quem é o último mensageiro? Quem sabe quem é? Será que ele é o último ou é o penúltimo? Estão dizendo que é o penúltimo, né? Não, é o último, amém? Não tem outro, não tem um em Apocalipse 10:8, não. Amém? 293, vamos ver o último mensageiro. Vou ler do começo aqui. Jesus chamou João Batista de Elias, Mateus 17:12. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. A razão pela qual ele chamou João de Elias foi porque o mesmo Espírito que estava sobre Elias voltara sobre João, assim como esse Espírito voltara sobre Eliseu após o reinado do rei Acabe. Agora, uma vez mais, esse Espírito voltará sobre outro homem um pouco antes de Jesus vir. Amém? Pouco antes de Jesus vir. Ele será um profeta, este último. Será um profeta. Ele será vindicado como tal por Deus, uma vez que Jesus mesmo não estará aqui em carne para vindicá-lo. Amém? Como ele fez com João. Isto será feito pelo Espírito Santo, de modo que o ministério deste profeta será acompanhado de grandes e maravilhosas manifestações. Como um profeta, cada revelação será vindicada. Então, maravilhosas manifestações, grandes sinais aconteceram no ministério de Mombrana. Chegou a parar a tempestade, chegou a criar esquilo de onde não tinha, cura da gambá, fez braço, perna cresceu onde não tinha, ressuscitou mortos em sua oração. Então pronto, precisa mais nem dizer nada. O homem está qualificado mesmo como mensageiro. Amém? Amém. Amém. Agora e o rival, hein? O rival não tem nada. O rival nem crê na cura divina. E esses sinais seguirão os que creem. Amém? Amém. Glória a Deus. O rival está ruim para o rival. Não tem vaga para o rival. Amém? Agora, é isso aqui. 223 que eu queria ler e que eu me perdi ainda agora. 223, a parte de posição das 7 eras. Vamos ver aqui a diferença entre a liderança do nicolaísmo para a liderança dos mensageiros. Porque o mensageiro, sendo líder da era, não é nicolaísmo. Porém, um homem que não é mensageiro querer ser líder é nicolaísmo. É bem parecido, mas é diferente. Não era nicolaísmo Paulo ser o mensageiro.
Mas hoje em nicolaísmo, um pastor está acima dos outros como mensageiro. Por que isso? O Rembrandt diz: porém ele colocou uma liderança especial nestes homens de sua própria escolha. Ele está falando dos 7 olhos, dos 7 mensageiros. Amém? E através do determinado conselho da sua vontade, eles aparecem uma vez em cada era. Olha, veja bem, Deus colocou uma liderança especial nestes homens. Foi Deus que colocou, não foi eles que quiseram ser mensageiros. Se você for ver a história de Martinho Lutero, irmão, ele não queria aquilo, ele não fez aquilo que ele quis, não. Simplesmente ele queria ser católico, ele queria ser padre. Estudava todos os estatutos da igreja, estudava a Bíblia, orava, rezava, era fiel, era devoto de Maria. Mas Deus queria ele como líder, como mensageiro. Era Deus que queria. E não teve jeito, ele teve que sair dali, e nada deu certo. Ele viu que aquilo estava errado, e ele começou a sair. E então vem o profeta nessa última era, e o Espírito Santo diz: ele era o mensageiro para aquela era. Amém? Foi Deus. E o momento está dizendo: porém, Deus colocou uma liderança especial nesses homens de sua própria escolha, e através do determinado conselho de sua vontade, eles apareceram uma vez em cada era. Não apareceu 2 em cada era, mas apareceu uma vez em cada era. Amém? Glória a Deus. E o mesmo Espírito neles, porque nós já vimos a Bíblia dizendo: sobre esta pedra colocarei os 7 olhos. É uma pedra só, uma revelação só com 7 olhos. Amém? Eles apareceram uma vez em cada era, e o mesmo Espírito neles que contraste. É isso com a heresia de Roma. Aí vem, é parecido, mas não é a mesma coisa que a heresia de Roma. Em Roma é diferente. Em Roma eles têm um homem de sua própria escolha, é eles que escolhem, não é Deus que escolhe, um após o outro, nenhum mostrando o poder de Deus. Mande o Papa curar os enfermos, você vê. Então, se não tem o poder de Deus, não é mensageiro. Isso está acontecendo no meio evangélico. Um pastor se levanta: eu sou um líder, eu sou. Então cadê o poder de Deus? Cadê a manifestação do Espírito? Ele nem crê nisso. Então é igual o Papa, porque o Papa também nem crê nisso. E não tem porque Deus não o escolheu. Deus não te escolheu para ser um mensageiro, até porque a vaga está cheia, não tem espaço. Só cabe 7. Cada chifre tinha um olho nele. Não tem como adicionar mais um rival. Amém? Nenhum permanece. Veja bem, falando no contraste de Roma, no espírito de nicolaísmo, nenhum mostrando o poder de Deus, ele não mostra o poder de Deus, nenhum permanecendo na palavra de Deus. O nicolaísmo, ele não permanece na palavra de Deus, se levanta como mensageiro e inventa doutrinas fora da Bíblia, adiciona coisas que não estão na Bíblia. Esse é o nicolaíta. Primeiro, que não tem os poderes de Deus, não tem a cura divina, não tem nada de manifestação do Espírito. Só tem muita lábia. Lábia tem. Na nossa linguagem aqui no Pará, lábia é conversa. Tem uma boa lábia. E tem a unção para conquistar. Porque tem que ter, porque é os ungidos dos últimos dias, tem que ter unção. Mas você percebe que não é de Deus, porque não tem os sinais de um mensageiro, saiu da palavra, e então você percebe que não é de Deus. Amém? Amém. Veja bem, nenhum permanecendo na palavra de Deus, cada um diferindo do outro antes dele, e acrescentando o que deseja, como se fora Deus. Olha, gente, mas agora aqui em 2010 para trás não existia um homem em Apocalipse 10:8, agora já existe. Foi acrescentado como se fosse Deus.
como se fosse Deus. É o nicolaíta. Este é o nicolaíta. Este não é o mensageiro. Porque o mensageiro é vindicado por Deus. E ele nem quer ser, é Deus que chama. Branham não queria ser mensageiro, não. Ele vai indo lá pro poço pegar água. Quando ele volta, vira moinho na árvore. Menino, nunca beba, nem fuma, nem contamine teu corpo, que eu tenho uma obra para fazer em ti quando tinha maioridade. Ah, meu Deus, ele correu para cá. Mamãe, um homem falou comigo de uma árvore. Ela colocou ele na cama pensando que ele estava doente. E ele fugia disso. Amém? Bem, acrescentando o que deseja como se for Deus. Deus não está nisso, diz Mombrana. Porém, Ele está em seu mensageiro. Em seu mensageiro Ele está. Mas uma coisa eu lhe digo, é só 7 mensageiros. Amém? E aquele que teria a plenitude de Deus seguiria o mensageiro. Assim como o mensageiro é um seguidor do Senhor pela sua palavra. Você tem a plenitude de Deus, então você vai seguir o mensageiro. Nós temos que seguir o mensageiro. Glória a Deus. Que maravilha. Não é grande uma mensagem dessa? Amém. 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 Agora eu vou já encerrar. Eu prometo para vocês que agora eu vou encerrar. Eu já falei sobre a manifestação de todos os mensageiros. Amém. Veja bem. Agora vamos aqui. Preste atenção nesse último parágrafo que eu vou ler. Eu tenho dito: voltem à mensagem original. Pastor Joaquim Gonçalves tem pregado assim: de volta à palavra original, né? E eu tenho pregado de volta à mensagem original. Porque o pastor Joaquim tem pregado aos denominacionais, dizendo: voltem à palavra original. E eu estou pregando aos crentes da mensagem, às linhas da mensagem, que já conhecem a mensagem, mas que estão embodados com doutrinas erradas. E o meu tema é de volta à mensagem original. Amém? Voltar ao grão. Não existe essa conversinha de que a mensagem de Branham é maná podre. Não pode ser, porque ela é o grão perfeito. Você foi quem apodreceu, que saiu dela para uma linha. Se você saiu da mensagem para seguir uma linha, foi você que apodreceu. Esta mensagem foi que apodreceu. É um ramo podado. O irmão Branham disse: sai aqui um galho com a ideia diferente, Deus vem e corta. Aí amarela e morre e apodrece. Ah, a mensagem de Branham, não, que foi você que saiu dela que apodreceu. Deus te podou, te cortou. Então é de volta à mensagem original. E essa ideia de que na terceira puxada não se pode orar pelos enfermos, isso não é a mensagem de Branham. Vou ler aqui, página 222, exposição das 7 eras, mensagem era de Sardes. O irmão Branham diz: o corpo de Jesus Cristo, a verdadeira igreja, manifestará as mesmas obras que Jesus e a igreja pentecostal fizeram, porque o mesmo Espírito estará neles. Qualquer outra igreja que não tenha o Espírito e as manifestações vai ter que prestar contas a Deus. Amém? Então é por isso que eu digo: essas linhas nenhuma são a mensagem do irmão Branham. Nenhuma. O irmão Branham cria na cura divina mesmo na terceira puxada. E o ministério dele na terceira puxada foi a abertura da palavra e o aumento da cura divina. A cura divina na terceira puxada foi aumentar no ministério do irmão Branham. Antes ele impunha a mão e sentia uma vibração. Ele diz: na terceira puxada não precisava nem fazer isso. Na terceira puxada ele fazia era criar estímulo. A coisa fez pegar mais força na terceira puxada. A terceira puxada foi a abertura da palavra. É claro, os ungidos do último dia 262. Mas no ministério do irmão Branham, além da abertura da palavra, ela foi um aumento das manifestações. Foi o próprio Filho do Homem que materializou e fez os mesmos sinais que Jesus fez na Judéia. Amém? Você vai ver isso aí nas mensagens dele aí, dizendo: naquela terceira puxada a coisa aumentou. Ele vai falar no tumor que estava na irmã Meda.
Ele vai falar nos filhos da irmã Hatmud. Tudo foi terceira puxada que começou a aumentar. Ele vai mostrando os esquilos, a criação de esquilo. Ele vai falar na tempestade que parou. Ele disse: isso é a terceira puxada do ministério dele. Aquela terceira puxada. Eu estou falando a mensagem aqui. Agora, ela foi a abertura da palavra. Quando a palavra abriu, manifestou o que? O Filho do Homem, com os mesmos sinais e prodígios da Judéia. O Filho do Homem está lá dentro. Então, ele diz aqui: se a igreja não tem isso, ela vai prestar conta com Deus. Amém? E nós queremos isso. Amém? Eu quero ser a mensagem de Brana. Eu quero ser o grão. Aqui nós temos que ser o grão de novo. Tem que ser o que Brana pregou. Nada de linha. Vamos todos voltar para o grão. Aqui está a mensagem de Brana. Saiu uma linha para cá, outra para cá, outra para lá, para lá. Mas eu estou chamando, volta todo mundo. Assim como as denominações têm que voltar tudo para a Bíblia, nós temos que voltar tudo para a mensagem. Senão, não haverá salvação. Amém? Os eleitos vão voltar para a mensagem, porque a mensagem é o grão. Aí quando voltar para a mensagem, aí vai crer na cura divina, vai crer que a palavra está aberta, vai crer na terceira puxada, vai crer em tudo que a mensagem diz. O problema é que uma linha sai para esse lado, crê na terceira puxada, crê que a palavra foi aberta e já não crê na cura divina. Aí não está errado. Tem que ser 100%. Aí sai outro para esse lado, aí crê na cura divina, mas não crê que a palavra está aberta. Também está errado. Tem que ser 100%. Amém? Vamos vir à frente, irmãos. Vamos orar pelos enfermos. Vamos colocar as mãos para aqueles que creem, né? E que querem receber imposição. Senhor Jesus Cristo, agora, Pai, enquanto teus filhos se aproximam, Deus, nós vamos impor as mãos sobre eles, Pai, e orar, meu Deus. Orar, Pai Celestial, nos teus filhos, de acordo com tua palavra, ungir com azeite, conforme Tiago 5,14, que diz: há alguém entre vós enfermos, chama os presbíteros da igreja, unge com óleo, a oração da fé curará o doente. Senhor, e em nome de Jesus Cristo, Pai, que este óleo seja abençoado para este serviço. Amém. E que tua palavra, Deus, manifeste em nosso meio. Que se cumpra, Deus. Nós somos um povo que cremos na totalidade de tua palavra. Em nome de Jesus Cristo é a nossa oração. Amém. Cristo cura sim, Cristo cura sim, seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Eu unjo essa irmã com azeite, e em nome de Jesus Cristo eu coloco minhas mãos sobre ela e oro. Repreenda a enfermidade, Senhor, como disse o teu servo profeta na mensagem nas asas de uma pomba branca. Ele disse: eu coloco minhas mãos sobre essa irmã em obediência à tua palavra, de acordo com Marcos capítulo 16, verso 9 em diante. Em nome de Jesus Cristo eu te considero curada. Amém. Glória a Deus. Eu unjo essa irmã com azeite em nome de Jesus Cristo. Eu coloco as mãos sobre ela e ordeno que ela seja curada, Pai Celestial, para a honra e glória do teu santo e eterno nome. Cura em nome de Jesus Cristo. Amém. Cristo cura sim, seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Amém? Põe suas cabeças agora. Diga comigo: Senhor, eu te agradeço pela minha cura. Nesta noite, eu creio que eu estou na igreja do Deus vivo, na noiva. E Pai Celestial, eu creio que na noiva há cura divina, porque ela é a mesma igreja de outrora, é a mesma igreja do Pentecostes. Em nome de Jesus Cristo, eu me considero curado agora. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. Até quinta-feira, se Deus quiser. Amanhã nós vamos na Vila América. E quinta, Augusto Correia. Sexta, Augusto Correia. E sábado nós vamos para o Sem Terra. Amém?
E que Deus abençoe a todos, é a nossa oração. Amém. Expressamos o amor.